Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre concordância nominal. Mas o que é a concordância nominal? A concordância nominal ela se baseia na relação entre um substantivo, ou um pronome, ou um numeral, e as palavras que a ele se ligam para caracterizá-lo, que são os artigos, os adjetivos, os pronomes adjetivos, os numerais adjetivos e particípios. Ou seja, a regra geral da concordância nominal é que o artigo, o adjetivo, o numeral e o pronome sempre vão concordar em gênero e número com o substantivo. Vejamos alguns exemplos. A pequena criança é uma gracinha. Vejamos que nessa frase, a frase inteira está concordando em gênero e número. A pequena criança em gênero e número também. Eu não posso falar as pequenas crianças, por exemplo. Ficaria totalmente errado. No segundo exemplo também vimos que a frase inteira está concordando em gênero e número. O garoto que encontrei era muito gentil e simpático. Eu não posso falar, por exemplo, a garoto. Ficaria errado. Temos algumas exceções também. Vejamos. Para um adjetivo após vários substantivos, no primeiro caso temos os substantivos de mesmo gênero. O adjetivo vai para o plural ou concorda com o substantivo mais próximo. Por exemplo, irmão e primo são substantivos de mesmo gênero. O adjetivo recém-chegado, ele vai para o plural, como vimos no segundo exemplo, irmão e primo recém-chegados estiveram aqui, ou ele vai concordar com o substantivo mais próximo, que é o primo. Então eu posso falar também irmão e primo recém-chegado estiveram aqui. No segundo caso, quando os substantivos são de gêneros diferentes, vai para o plural masculino ou ele vai concordar com o substantivo mais próximo. Por exemplo, ela tem pai e mãe. Pai e mãe são substantivos de gêneros diferentes. Então, o nosso adjetivo ele vai para o plural masculino. Eu posso falar, ela tem pai e mãe louros, ou ela vai concordar com o substantivo mais próximo, que é mãe. Então, eu posso falar, ela tem pai e mãe loura. No terceiro caso, quando o adjetivo ele funciona como predicativo, ele vai obrigatoriamente para o plural. Por exemplo, o homem e o menino estavam perdidos. Ou, o homem e sua esposa estiveram hospedados aqui. Para um adjetivo anteposto a vários substantivos, no primeiro caso, quando o adjetivo anteposto normalmente concorda com o mais próximo. Por exemplo, comi delicioso almoço e sobremesa. O delicioso está concordando com o substantivo mais próximo, que é o almoço. Então, comi delicioso almoço e sobremesa. No segundo exemplo, temos provei deliciosa fruta e suco. O substantivo mais próximo é fruta, então eu vou concordar, provei deliciosa fruta e suco. No segundo caso, quando o adjetivo ele é anteposto, funcionando como predicativo, ele vai concordar com o mais próximo ou ele vai para o plural. Como, por exemplo, estavam feridos o pai e os filhos. Foi para o plural, feridos. Ou estava ferido o pai e os filhos. Ele concordou agora com o pai, o substantivo mais próximo. Então, estava ferido o pai e os filhos. Para um substantivo e mais de um adjetivo, no primeiro caso, quando ele antecede todos os adjetivos com um artigo. Falava fluentemente a língua inglesa e a espanhola. No segundo caso, coloca o substantivo no plural. Falava fluentemente as línguas inglesa e espanhola. Quando usamos pronomes de tratamento, eles sempre vão concordar com a terceira pessoa. Como, por exemplo, Vossa Santidade esteve no Brasil. Ele está concordando com a terceira pessoa. Quando usamos as palavras anexo, incluso, próprio ou obrigado, elas sempre vão concordar com o substantivo a que se referem. Por exemplo, as cartas estão anexas.
O anexas está concordando com o substantivo, as cartas. A bebida está inclusa, também está concordando com o substantivo a que se refere. A bebida está inclusa. Precisamos de nomes próprios. Próprios também está concordando com nomes. E obrigado, disse o rapaz. Obrigado também está concordando com o substantivo. Se fosse uma menina, por exemplo, falando, ela falaria obrigada. Quando usamos um e outro, ou uma e outra, ou num e noutro, ou numa e noutra, após essas expressões, o substantivo ele fica sempre no singular e o adjetivo ele sempre vai ficar no plural. Como, por exemplo, Renato advogou um e outro, caso fáceis. Então, depois do um e outro, o substantivo caso ficou no singular e o adjetivo foi para o plural, fáceis. Pusemos numa e noutra, bandeja, rasas, o peixe. Depois da expressão numa e noutra, o substantivo bandeja ficou no singular e o adjetivo foi para o plural, rasas. Quando usamos as palavras é bom, é necessário, é proibido, essas expressões elas não variam se o sujeito não vier precedido de artigo ou outro determinante. Por exemplo, canja é bom. Quando eu uso canja é bom, eu não estou variando o é bom porque não tem nenhum artigo nessa frase. Agora, quando eu coloco um artigo nessa frase, a canja, eu vou variar o é bom. Eu não posso falar a canja é bom. Eu vou variar o é bom. A canja é boa. Mesmo caso acontece com é necessário. É necessário sua presença. Não tem nenhum artigo, então ele não vai variar. Agora, quando colocamos um artigo, a gente varia. É necessária a sua presença. Então, eu estou variando. Mesmo caso acontece com é proibido. É proibido entrada de pessoas não autorizadas. Não tem nenhum artigo, então eu não vou variar. Agora, quando colocamos um artigo, a entrada é proibida. Agora a gente varia de acordo com o artigo. Quando usamos as palavras muito, pouco ou caro, se elas vierem como adjetivos, elas vão seguir a regra geral de concordar em gênero e número. Por exemplo, comi muitas frutas durante a viagem. Ela está concordando em gênero e número com a frase inteira. Pouco arroz é suficiente para mim. Também está concordando em gênero e número com a frase inteira. Os sapatos estavam caros. Também caros está concordando com a frase inteira, em gênero e número. Agora, se essas palavras vierem como advérbios, elas são invariáveis, elas não vão mudar. Por exemplo, comi muito durante a viagem. Pouco lutei, por isso perdi a batalha. Ou comprei caro os sapatos. Nessas frases, elas estão vindo como advérbios, então elas não vão mudar. Quando usamos as palavras mesmo e bastante, se elas vierem como advérbios, elas são invariáveis, elas não vão mudar também. Preciso mesmo da sua ajuda. Ou fiquei bastante contente com a proposta de emprego. Elas estão vindo como advérbios nessas frases, então elas não vão mudar. Agora, se elas vierem como pronomes, elas vão seguir a regra geral também de concordar em gênero e número. Seus argumentos foram bastantes para me convencer. O bastantes, ele está concordando com a frase inteira em gênero e número. Os mesmos argumentos que eu usei, você copiou. Então, mesmos está concordando com a frase em gênero e número. Se usarmos as palavras menos ou alerta, em todas as ocasiões elas são invariáveis, elas não mudam de jeito nenhum. Preciso de menos comida para perder peso. Não existe a palavra menos. Então, menos, em qualquer situação, ela é invariável, ela não vai mudar. Alerta, a mesma coisa, né? Estamos alerta para com suas chamadas. Então, alerta também é uma palavra invariável. Em qualquer situação, ela não vai mudar. Eu não posso falar estamos alertas, por exemplo. É errado. Quando usamos a expressão tal qual, a palavra tal vai concordar
com o antecedente e a qual vai concordar com o consequente. Por exemplo, as garotas são vaidosas, tais qual a tia. A palavra tais está concordando com vaidosas e qual está concordando com a tia. Os pais vieram fantasiados tais quais os filhos. A palavra tais está concordando com fantasiados e quais está concordando com os filhos. Quando usamos a palavra possível, quando ela vem acompanhada de mais, menos, melhor ou pior, ela vai acompanhar um artigo que precede as expressões. Por exemplo, a mais possível das alternativas é a que você expôs. Quando temos a palavra possível, antes disso temos o mas. Então, sempre tem que vir com um artigo. Então, a mais possível. Os melhores cargos possíveis estão neste setor da empresa. Mesma coisa. Temos que colocar um artigo. Os melhores cargos possíveis. As piores situações possíveis são encontradas nas favelas da cidade. Temos que colocar um artigo também. Como usamos a palavra meio, quando ela vem como um advérbio, ela é invariável, ela não vai mudar. Estou meio insegura. Eu não posso falar estou meia insegura. Então, ela está vindo como um advérbio, então ela não vai mudar. Estou meio insegura. Quando ela vem como numeral, ela vai seguir a regra geral de concordar em gênero e número. Comi meia laranja pela manhã. Esse meia está concordando em gênero e número com a frase inteira, porque esse meia laranja vai me indicar um numeral. Quando usamos a palavra só, apenas, somente como advérbio, ela é invariável. Só consegui comprar uma passagem, então só eu não vou mudar. Agora, quando usamos com o adjetivo sozinho, ela vai variar. Estiveram sós durante horas. Então, ela está vindo como um adjetivo. Então, ela vai variar de acordo com a frase. Obrigada pela atenção de todos.